Como configurar a lista de clientes no Google Ads? Eu sou Bruno Pavan, consultor especialista em e-commerce. Seja muito bem-vindo ao canal da Pulse E-commerce. E nesse vídeo eu vou ajudar você a subir a lista de clientes no Google Ads da forma correta, com as melhores práticas e configurações atualizadas neste ano de 2025. Se você está chegando agora no nosso canal, já deixa o seu like, já se inscreve, ativa o sininho e acompanha os nossos conteúdos toda semana. A gente está colocando materiais aqui sobre e-commerce, sobre mídia paga, performance. Então, acompanhe os nossos conteúdos, que a ideia é sempre entregar qualidade e um conteúdo acima da média do que geralmente a gente encontra aí no YouTube. De fato, algo que vai ser útil e vai mudar o seu trabalho, a sua realidade e os seus resultados dentro do e-commerce, dentro do Google Ads, dentro do Meta, dentro das ferramentas de vendas online. O que significa subir uma lista de clientes dentro do Google Ads? A gente pode considerar isso hoje de algumas formas diferentes. Primeira, ela não precisa ser apenas de clientes. Então a gente pode subir, por exemplo, uma lista de assinantes, pessoas que você tem um contato, tem um e-mail, por exemplo, mas ainda não são clientes. Pessoas que se cadastraram no pop-up do seu e-commerce ou se inscreveram numa lista de espera, numa newsletter. Então, você pode subir a lista desses contatos dentro do Google. Você também pode subir uma lista de clientes como um todo. Essa é a principal e que você, de fato, precisa ter sempre. E um novo recurso que o Google está lançando, é recente, em algumas contas tem, algumas ainda não. Provavelmente você vai ter aí logo na sua conta, se não tiver isso ainda, que é a lista de clientes de alto valor. Então nós temos essas três opções: lista de leads, lista de clientes como um todo, lista de clientes de alto valor. Algumas outras opções eles estão lançando, mas nesse vídeo eu ainda não vou trazer porque está em beta, ainda está muito em teste. Essas três são as principais que você tem que ficar de olho, se caso você puder configurar, tá bom? Vou trazer aqui agora para o meu computador para a gente acompanhar. Vou mostrar aqui como configurar na prática e a gente vai fazer isso na forma ao vivo mesmo, aqui a cores. Vou tomar um golinho aí do café. Inclusive, Café Casa Brasil, acompanha lá que o produto é bom, marca topzera. Vamos lá. Então a gente está aqui na nossa planilha e a primeira informação que você precisa visualizar é quais são os cabeçalhos que o Google exige para uma lista, seja de cliente, seja de lead, seja de cliente de alto valor, tá? Para uma lista completa, a gente pode fazer o upload de e-mail, telefone, nome, sobrenome, CEP e país. Caso você não tenha esses dados aqui, eu recomendo você não subir eles, apenas a coluna de e-mail, perfeito? Então a forma mais simples hoje é apenas a coluna de e-mail ser colocada lá dentro do Google Ads. Mas a gente vai além, vamos colocar aqui de fato como que é uma lista completa, beleza? Eu tenho alguns dados fictícios aqui, vamos revelar os dados aqui, beleza? Como é que funciona? Então, o cabeçalho de e-mail, dentro dessa coluna a gente só vai ter os e-mails em letra minúscula. Então, é muito importante você ficar atento a isso. Caso o e-mail não esteja em letra minúscula, uma fórmula simples que você pode fazer aqui é colocar igual minúscula, selecionar aqui a coluna, ele vai formatar, vai deixar minúsculo, tá? Só para mostrar aqui de exemplo, ó, fulano, vou deixar ele maiúsculo, ele vai continuar minúsculo aqui, aí depois é só copiar e colar só os valores aqui na coluna, que ele vai manter essa formatação, beleza? Então, é importante que o e-mail ele esteja sempre em letra minúscula aqui, perfeito? Visto esse primeiro dado, então o e-mail, agora a gente vai para o telefone. Qual que é o formato do telefone? Aqui eu não estou no formato correto, tá? Faltam algumas informações e a gente já vai ver junto isso. Então o que é importante ter? Identificador do código do país, no caso aqui do Brasil é sempre 55, o DDD 54, 11, 30, dependendo da região, de onde for o contato, e aí o número do telefone, apenas os números, sem parênteses, sem hífen e sem espaço. Então, a coluna ela tem que ser 100% aqui com os números. Só que eu comentei que falta um dado. Então, qual que é o dado que a gente precisa adicionar aqui? No identificador do país. Aqui na frente tem que ter o mais 555. Só que se eu colocar ele como eu coloquei na fórmula, vocês percebem aqui que a célula não contabiliza. Então, ele tem que entender isso como um texto. Bruno, como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui. Ó. Se precisar tratar esse dado, você vai colocar aqui igual
aí entre aspas, mais 55, se não tiver o DDD, o código do país, tá? Nesse caso aqui eu já tenho o código do país, eu só preciso do mais, né? Então ele tá entre aspas, e esse E virado aqui, sei lá o nome desse E, e aí seleciona a célula. E ele vai colocar aqui o mais 55 junto como texto. Então só retornar aqui, cola, só os valores, beleza. Então eu tenho o telefone exatamente no formato que eu preciso, mais código do país, DDD, e o número do telefone por extenso ali com os 9 dígitos, beleza? Nome. O nome ele precisa ser 100% em letra minúscula também. Aí é a mesma lógica que a gente viu ali no e-mail. Caso você tenha o nome com a letra maiúscula, é só vir aqui, colocar a formulazinha de igual minúscula, seleciona a coluna aqui, que está o nome, e ele vai formatar tudo certinho. Só copiar depois, colar aqui só os valores, beleza? Nesse caso já está formatado do jeito correto. Sobrenome, mesma coisa. Aqui é muito importante, tá? O sobrenome, se a pessoa, por exemplo, tem 2 sobrenomes, você vai colocar o último. Então, é sempre o last name de fato, como está aqui no cabeçalho, tá? E o CEP, que a gente vai chamar aqui de zip, então os cabeçalhos eles estão sempre em inglês, tá? É apenas os 5 primeiros dígitos. Então o CEP aqui no Brasil, como é que é? São 5 dígitos, tem o hífen e os 3 dígitos finais. O Google só pede os 5 primeiros. Então, caso você tenha um CEP com os dígitos a mais, ali como eu estou colocando um exemplo, uma forma de você ajustar ele é colocar a seguinte fórmula, igual, esquerda, aí seleciona aqui a célula, ponto e vírgula, 5. Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar da esquerda para a direita, os 5 primeiros dígitos, e vai copiar esses 5 primeiros dígitos. Então, aqui, por exemplo, esse CEP que estaria por extenso, ele acabou de tratar aqui a informação, depois, novamente, só copiar, colar aqui os valores na coluna, que ele vai vir formatadinho, beleza? Então, o CEP é importante que você coloque apenas os 5 primeiros dígitos. E o país, a gente vai colocar sempre por letra minúscula, abreviado. Então, Brasil, BR, Estados Unidos, US e por aí vai. Então, sempre em formato minúsculo essas informações. E-mail, telefone, nome, sobrenome, CEP e o país. Tá? Caso alguma dessas informações vocês não tenham, Bruno, tenho ali o CEP, eu tenho o nome, eu tenho o telefone, eu tenho o país, só que eu não tenho o sobrenome. Posso subir a lista? Pode. Só deixa o cabeçalho criado aqui e aí deixa em branco. Então, se caso uma ou 2 informações faltarem, ainda assim você pode subir a lista, só deixa em branco com o cabeçalho ali, beleza? Mas via de regra, tente configurar todas elas. Então vamos lá, vamos subir essa lista lá no Google Ads. Digamos que ela já está finalizada, então está tratadinha, tem o e-mail, tem o telefone, tem o nome, sobrenome, o CEP e o país. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em arquivo, exportar ela como CSV, beleza? Então a gente vai exportar ela como separado por vírgula, já fez ali o download, agora a gente vai lá para o Google Ads para fazer essa configuração. Agora aqui dentro do Google Ads, aonde você vai ir para configurar a lista de clientes? Você vai vir aqui em ferramentas na esquerda, biblioteca compartilhada, gerenciador de públicos-alvo. Aqui dentro do gerenciador de públicos-alvo, você vai ter a lista dos seus segmentos de dados. É exatamente aqui que nós vamos fazer o upload da lista de clientes. Então, como é que funciona? Você vai clicar aqui no mais e você vai fazer o upload de lista de clientes. Vai abrir essa opção para a gente colocar a origem dos dados. Você pode conectar uma fonte de dados, caso alguma dessas ferramentas você utilize. A gente pode fazer, por exemplo, direto lá da planilha, aqui do Google Sheets, e ficar sempre retroalimentando aquela planilha. É uma forma inteligente e um pouco mais automatizada de fazer. Ou a gente pode fazer como eu vou fazer aqui no vídeo, tá? Eu baixei a lista, né, em CSV e eu vou fazer o upload do arquivo manualmente aqui, tá bom? Então a gente vai usar essa opção no vídeo aqui, mas saiba que você pode conectar uma fonte de dados que vai retroalimentar automaticamente ali a lista de clientes. Vamos dar sequência aqui. Nome do segmento. Eu gosto de colocar uma nomenclatura bem simples, onde entre chaves eu coloco lista, aí eu dou a referência se é de clientes, se ela é leads, por exemplo, se é clientes de alto valor, enfim, eu dou a referência
do qual tipo de lista que eu tenho ali. Então, nesse caso, vai ser uma lista de clientes, né? A gente vai usar de exemplo. E eu gosto de colocar a data que eu estou fazendo esse upload. O dia de hoje aqui é 11/7/2025. Então, eu coloco nesse formato aqui uma nomenclatura que eu gosto de utilizar, porque daí eu sei sempre a última vez que eu subi essa lista de clientes. Por que isso aqui é importante? Porque se você fizer o upload manual, como eu estou fazendo agora aqui, é importante a cada 3 meses você vir aqui e atualizar essa lista. Então, você não cria um público novo, você vai entrar na configuração desse público e vai atualizar a lista aqui embaixo. Tipo de cliente. Aqui a gente consegue taguear qual que é o tipo do cliente que está nessa lista. Se são todos os clientes, se são compradores, se são clientes de alto valor, se são clientes desinteressados. Aqui é uma nova configuração que o Google está trazendo. Então você pode subir uma lista de clientes antigos que não compram mais no seu negócio, que não são clientes ativos, para tentar reativar eles em alguma campanha específica, segmentar por aqui. E se não é clientes, se for leads, você pode estar subindo aqui como lead, tá? Nesse caso eu vou estar colocando aqui que são todos os clientes e são os compradores. Então é como se fosse as pessoas que compraram ali no meu site, no meu e-commerce, e eu vou estar fazendo o upload dessa galera aqui dentro. Tipo de dados. Fazer upload de e-mails, telefones e o endereço de correspondência. Eu vou deixar essa opção porque eu estou mandando todos os cabeçalhos que o Google aceita. Se você tiver apenas algumas outras informações, como código de usuário, IDs de dispositivo móvel, você também pode subir, só que esse daqui é mais avançado, tá? Dificilmente a gente usa essas opções, particularmente eu nunca usei. Sempre foi essa primeira opção aqui, tá? E aqui depois a gente vai fazer os dados para upload. Como é que funciona? Então a gente vai vir aqui, vai colocar o arquivo que a gente acabou de baixar lá do Planilhas e vai vincular ele aqui dentro. Agora que a lista já está adicionada, a gente vai fazer esse upload, beleza? Qualquer dúvida que você possa ter na hora de fazer o upload, vem aqui e confere as instruções. Ó. Exatamente aquilo que eu comentei ao longo do vídeo está desenhado aqui pelo Google. Você pode fazer de apenas e-mails, caso você só tenha um e-mail, tá? Onde o cabeçalho é nesse formato, e aí você vai ter só os e-mails. E o exemplo 2 que o Google recomenda, com mais dados, e-mail, telefone, dados de endereço, gera uma taxa de correspondência e qualidade de dados maior. Então é importante, se você puder subir todos esses cabeçalhos, como a gente está fazendo, nome, e-mail, telefone, sobrenome, CEP, país, melhor. Tá? E aí ele traz aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, esse telefone não é o formato que a gente usa aqui no Brasil, por isso que a gente faz o mais 55, o DDD e o telefone por extenso, que também é um formato que o Google aceita, apesar de não estar aqui no exemplo. Tá? Então a lista está aqui adicionada, a gente confirma que esses dados estão coletados e sendo compartilhados com o Google em conformidade com as políticas de segmento do público-alvo por lista de clientes. Então aqui é muito importante, cara, se você comprou uma lista e for subir aqui e dizer que é cliente teu, por favor, isso não é uma boa prática. Então, são pessoas que de fato autorizaram você compartilhar os dados, é um cliente ativo, etc. Tem toda a LGPD, né? Então, é importante que você suba de fato uma lista qualificada de pessoas que de fato se inscreveram e disponibilizaram esses dados para o seu negócio e permitiram que você compartilhe esses dados aqui, faça esses uploads, tá? Bruno, o Google vai ter o dado bruto como está aqui? Não, no momento que a gente fazer o upload, o sistema dele é automaticamente criptográfico, então ele torna totalmente seguro e anônimo a informação, beleza? Mas é importante que seja um first party data, ou seja, o próprio cliente disponibilizou o dado para o seu negócio e você está fazendo o upload aqui. Então não utilize listas compradas, dados de terceiro, que isso não é legal e não é uma boa prática e pode dar problema. Então, adicionado aqui as informações, tudo certo, vamos salvar e continuar. Ele vai liberar aqui o upload, perfeito. Então, ele deu aqui tudo certo, ó. As 3 linhas de contatos que eu tinha configurado, ele fez o upload e fechou. O que é importante aqui, ó? Ele dá um aviso. O segmento precisa de 1000 clientes correspondentes para ser veiculado. Ou seja, se você quiser usar esse público de lista para segmentar anúncios, é importante que você tenha pelo menos 1000 contatos dentro dessa lista. Se não tiver 1000 contatos, eu recomendo nem subir ainda. Espera crescer essa lista, traz mais contatos para dentro dela, adquira mais clientes, espera um tempo, né? Se você é e-commerce, vai estar conquistando clientes ali ao longo do mês, para depois
Quando passar dos 1000 contatos, aí sim você vem aqui e faz o upload dela para poder usar como segmentação, como referência no Mapemax, como uma campanha de geração de demanda, por exemplo, reimpactar, fazer um remarketing, campanha de display, campanha de YouTube, você pode estar fazendo remarketing para quem já é cliente. Então, é muito poderoso o que esse recurso disponibiliza para o seu negócio, a capacidade de segmentação, porém você precisa ter pelo menos 1000 contatos ali na lista para fazer esse upload, beleza? Então aqui a gente conclui e a lista já vai estar aparecendo aqui, ele já vai estar preenchendo ela. E depois você consegue acompanhar aqui como é que está a qualidade dessa lista, a qualidade da correspondência, beleza? Se esse vídeo te ajudou, foi de bastante valor e agregou, e qualquer dúvida que você tenha, deixa aí um comentário que a gente está sempre tirando as dúvidas, auxiliando o pessoal. Dá o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!